Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Qual é o problema dos fãs da DC? O grande problema que divide todo mundo, que cria várias ramificações entre os fãs e faz com que tudo vire um caos muito maior do que já é. Não é culpa dos fãs, mas alguns momentos aqui os fãs meio que cruzam a linha, passam da linha e começam a fazer umas paradas meio bizarras pra caramba. Vamos falar sobre o fandom da DC. Qual o grande problema que aconteceu durante esses 10 anos, não só durante esses 10 anos, mas o fandom da DC no geral. Vamos discutir aqui qual que é o grande problema do fandom da DC, que agora esse grande problema, que todo esse lance que aconteceu, a gente vai levar adiante agora, de acordo com o que o James Gunn for fazer agora no plano dele de 10 anos aí do DCU, que promete ser mais 10 anos, né? Então esperamos que não seja mais 10 anos de caos, sim 10 anos de glória. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Você chegou agora, se inscreveu agora, todos os dias aqui no canal tem 2 vídeos, um de manhã e um de noite, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, somente sobre a DC. Vamos lá. Qual que é o grande problema dos fãs da DC? Bom, o que aconteceu? Teve 2 fatores. O primeiro fator, Warner Bros, né? Eu vou falar Warner Bros no geral, porque não vou ficar repetindo vários nomes que eu sempre repito aqui, mas Warner Bros foi o primeiro fator. E o segundo fator foi o MCU. Veja bem, o MCU não tem culpa de nada, de tudo que aconteceu com a DC. Zero culpa, certo? Mas o MCU, ele servia muito para os fãs olharem. Os fãs da DC olhavam para o MCU com um olhar do tipo assim, por que eles fazem sucesso e a gente não? No subconsciente, todo mundo sabia o porquê, mas é aquilo que eu falo, né? O MCU é isento de qualquer culpa. Eles não têm nada a ver com o que aconteceu com a DC aqui. Man of Steel, Batman vs Superman foi se criando um universo. No começo, todo mundo torcia pra dar certo. Todo mundo tentava ver pelo lado bom. Eu, principalmente. E aí o que acontece? Você vai, ao longo do tempo, vai percebendo que era tudo uma cagada tão grande. E aí você vai se tocando, você vai caindo na realidade. Por quê? A Warner Bros, ela nunca quis fazer um universo, certo? Então ela pegou o Snyder, viu que o plano do Snyder não dava o dinheiro que ele imaginava que dava. E isso é muito louco, porque é o argumento dos fãs do Snyder. Até Aquaman dava uma bilheteria e depois parou de dar a bilheteria. Esse é um pensamento imbecil de uma pessoa burra. Por quê? O começo de uma franquia com os personagens desse tamanho é óbvio que vai dar dinheiro, mesmo sendo uma merda. Mas, como era o começo, então tinha crédito. Do tipo assim, eles não tinham errado ainda. Não tinha feito várias cagadas. Inclusive, tinha vindo de uma franquia de trilogia do Cavaleiro das Trevas muito foda, tá ligado? Que histórica. Então, Man of Steel começou ali, morno, alguma galera gostou, outra não, beleza, não é um filme agressivo. Aí o Batman vs Superman já é um filme mais agressivo pro público. Aí o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida foi o primeiro alerta. Não foi nem o Batman vs Superman, foi o primeiro alerta. Porque é uma bomba completa. Assim como o Batman vs Superman, mas ele foi o alerta do tipo assim, eles estão fazendo qualquer coisa com isso aqui. E aí vem o Liga da Justiça. Depois do Liga da Justiça, por mais que o Aquaman tenha feito 1 bilhão, enfim, eles colocaram tudo por água abaixo. Todos os outros filmes sofreram muito, né, em termos de bilheteria, em termos de tudo. Aí depois veio a pandemia, deu tudo errado em 10 anos, tudo errado. Os fãs acreditarem no plano do Snyder, todo mundo acreditou, eu acreditei lá no começo, lá atrás, no começo do plano. Depois, você vê que aquilo era uma parada insana, que não fazia o menor sentido. E depois, você acreditava que eles poderiam consertar isso ao longo do caminho. Existiria algum jeito de consertar ao longo do caminho? Difícil, mas talvez sim. Como? Fazendo filme solo dos principais personagens. Aí você talvez reergueria a franquia, mesmo que você tivesse errado, né? Tipo com Batman vs Superman, Liga da Justiça. Mesmo que você tivesse errado, você poderia ter feito filme solo desses personagens, cada um para um diretor, não precisa ficar pensando no universo compartilhado. Fala assim, dá esse personagem para esse diretor, essa daqui pro diretor e tal. Cada um faz um filme aí e depois a gente pega um cara e faz ele juntar todos esses heróis. Poderia ter feito isso. Eles iam perder provavelmente menos dinheiro e menos tempo. E talvez criar uma franquia de sucesso. Ninguém sabe. Há males que vêm pra bem, eu sei. Mas aí o que aconteceu? Pelo MCU ter um chefe criativo, ter um universo de muito sucesso, ter vários heróis funcionando, conseguir ter pegado 2 heróis que nem são os principais heróis deles e fazerem esses heróis serem maiores do que o Batman e o Superman, porque essa é a grande verdade. Batman e o Superman são 2 figuras alegóricas irrelevantes. Eles são irrelevantes. Daqui a 10 anos você não vai lembrar mais do Henry Cavill e nem do Ben Affleck. Eu prometo. E o que acontece? Esses personagens não deram certo. Então o MCU conseguiu fazer outros personagens menos famosos darem mais certo. E as pessoas amarem esses personagens. Veja bem, os fãs amavam e o grande público amava.
que é o sonho de todo produtor, diretor, estúdio, é você conseguir fazer os fãs amarem e o público geral amar. Foi o que aconteceu. E aí eles conseguiram fazer 10 anos de muito sucesso. Muito sucesso. Foi um fenômeno absurdo, tá ligado? Talvez nem eles imaginariam que isso ia acontecer. Lógico, eles imaginariam um sucesso, mas eles não imaginariam que ia ser esse sucesso. E isso foi a coisa que despertou um gatilho nos fãs da DC. Tipo assim, o MCU deu certo. Então, peraí, o meu diretor aqui, ele tem um plano. Eu vou confiar nele, ele é bom. Ah, o meu filme de herói brigando com o herói é melhor do que o seu. O meu filme é inteligente demais pra você. O meu filme é... Eu lembro da época que, tipo, era uma parada muito absurda. Pra quem lê quadrinho, quem conhece a DC, era uma coisa muito absurda de você ouvir, que era o seguinte: a DC é dark e o MCU é piadinha e tal. Até hoje tem idiota, porque desculpa, sem zoeira. O cara que pensa assim, ele é idiota. Até hoje tem idiota que pensa assim. Você gosta de filme mais sombrio? Vai assistir filme de terror. Vai assistir qualquer outro filme que seja dark. Vai assistir, sei lá, os filmes do David Fincher são sombrios. Não tem nada a ver com a DC, o sombrio, tá ligado? A galera colocou isso por conta do Nolan, de ter feito o Batman, e por conta do Snyder. O Snyder queria essa abordagem mais sombria, porque é o que ele curte. Então tinha esse estereótipo. O MCU é muito comédia e a DC é muito dark. Eu gosto da DC porque a DC é séria. Eu gosto da DC porque a DC é dark. Veja bem, se você tá falando de uma editora como a DC Comics, se tem tudo que a DC não é dark e séria. Tudo que a DC nunca foi. Você pode falar assim, as histórias do Batman são assim, são, mas você pega, por exemplo, World's Finest, já não é assim, tá ligado? Você pega o próprio The Brave and the Bold, as revistas antigas, também já não é assim. Então você tem que saber o que você tá falando pra falar uma parada absurda dessa. Quando a galera estereótipa DC assim, é uma parada muito absurda. Então tinha isso, do tipo assim, era um estigma para o MCU e outro pro DCU, né? Pro DCEU. Tipo, ali é muito colorido, muito piada, muito pra família, pra todo mundo. Aqui é pros fãs, o que eu acho um absurdo. O fã tem essa mania de achar que o produto é só pra ele. Não se engane achando que o produto é só pra você. E você que é fã, pensa que, esse universo... Eu lembro que a galera falava assim do DCU. Esse universo é pra nós fãs, não é pra você. Você gosta de filme piadinha, colorido, vai assistir lá. Que era um absurdo, não é um absurdo? E é uma parada extremamente imbecil também. Então o que aconteceu? Os fãs da DC se apegaram tanto a esse estereótipo e ao diretor Zack Snyder. Aos poucas pessoas foram se tocando que o que ele estava planejando era um grande absurdo. Aí chegou no ponto que tá todo mundo meio que assim agora. E agora? O que vai ser da DC? Que tem o lance do James Gunn. Muita gente gosta do James Gunn por conta do MCU, tá ligado? Eu não sou muito fã do James Gunn, eu já falei isso aqui pra vocês. Mas eu acho que ele é um cara extremamente capaz de fazer o universo dos sonhos que a gente imagina. E eu acho que ele é capaz. E eu acho que ele realmente quer isso. Devido a todo esse fracasso de 10 anos e principalmente ao sucesso do MCU, que, de novo, o MCU não tem culpa nenhuma de todo o fracasso do DCU e dos fãs do DCU no geral. O MCU fez a parte dele e fez o sucesso deles. O fã da DC frustrado coloca a culpa em quem? Numa grande corporação, que é o Warner. Eles não estão errados, eles estão certos. O problema é você achar que a ideia absurda do universo lixo que foi pensada também era uma boa ideia. Então o que aconteceu? Você tinha todo mundo que trabalhava com esses heróis da DC fazendo merda. Aos poucos, as pessoas iam enxergando, começou a expandir seus horizontes e ver que o todo estava errado. O Zack Snyder, o Hamada, o Warner, todo mundo estava errado. E agora a gente sabe que para isso dar certo é só com DC Studios, não tem uma outra alternativa. Tá ligado? O Christopher Nolan não vai mais fazer filme de super-herói. O DCU do James Gunn é a única chance. Então os fãs da DC foram cada um pra um lado. Então, tipo assim, eu lembro que tinha uma época que, assim, você falava que você não gostava, por exemplo, aqui no canal, quando tinha menos inscrito. Aqui tinha menos inscrito. Quando eu falava mal do Snyder Cut no passado, sei lá, um ano atrás, a galera metia o pau. Porque a galera tava desesperada. Meu universo, meu super-herói. Só que o que aconteceu? Eles forçaram a barra com os personagens, com os atores, com a péssima construção, péssimas atuações, com a péssima ideia, com um universo que não existia. Então não adianta você criar um Injustice sendo que não existe um universo. Os fãs perceberam isso. E aí eles viram que, tipo assim, pô, realmente... E a Warner, ela deu um tapa na cara de todo mundo. Dos fãs, do próprio Snyder, inclusive, porque... E eu digo isso assim, não que eu esteja feliz que esteja acontecido isso, porque... É até meio assustador, porque o que a Warner fez com o Snyder Cut é a prova de que ela não sabia o que fazer com a franquia, e ela mostrou pro Snyder e pros fãs do Snyder que ela que manda. O filme foi lançado, cheio de gancho, teve um orçamento maior do que o previsto,
saiu, e aí logo depois a Andy Sarnoff fala o quê? Que era a diretora da Warner Bros. Na época, que ela falou: não vai ter continuação, porque a trilogia do Snyder já foi finalizada. Poucas palavras, ela nem discutisse com ninguém, só pegaram o projeto pra lançar, pra dar uma audiênciazinha pro HBO Max, dar um dinheiro também. O streaming tava acabando de lançar e aconteceu o que aconteceu. Eu lembro que na época eu fiquei assustado com isso, que eu falei assim, pô, se for assim, pra que lançar o filme então? Porque aí você só tá deteriorando a sua marca, você tá, tipo, separando os fãs. Não era pra ter lançado o filme, e o filme acabou sendo lançado. E por fim, os fãs hoje, o que eles querem? Um universo bom. Só que a gente vai entrar num outro tema de outro vídeo, que é a aprovação dos fãs. A aprovação dos fãs com o próprio James Gunn, com o Peter Safran, com os outros atores, com personagens do DCEU que vão pro DCU, que eu vi que muita gente reclamou, mas eu já falei aqui a minha opinião. Eu tiraria todos, mas não vão sair todos. E os que vão ficar eu gosto, então eu não posso reclamar. O que é muito doido, isso é muito doido. Então é meio que um looping, tá ligado? Tipo assim, eu quero, mas eu não quero. Entendeu? Porque, tipo assim, eu quero que todo mundo saia, mas eu gosto dos que vão ficar. Então, na verdade, eu não quero que eles saiam. Mas eu também queria que eles saíssem. Mas pra finalizar o assunto aqui, o que aconteceu com os fãs foi que eles se dividiram, eles se tocaram, a maioria dos fãs se tocaram, de tipo assim, caíram na real, de que, tipo, tudo era uma merda, geral era uma merda. Tipo, tudo, literalmente, assim, que tava sendo feito em 10 anos, todas as visões, todos os planos, tudo era uma merda. E agora eles perceberam que, tipo assim, beleza, a gente precisa fazer o que o James Gunn tá fazendo. Não digo que todo mundo pensa assim, porque às vezes até aqui mesmo, você fala mal do Henry Cavill e do Ben Affleck, que são, né, tipo, eles são os deuses do Olimpo aí dos nerdola. Um mano falou aqui no canal uma vez, quando eu fiz uma análise, acho que do Adão Negro, que ele falou o seguinte, eu nunca me esqueço, abre aspas, filme de super-herói é genérico, tem porrada e músculo, só isso, fecha aspas. Quando ele falou isso, eu falei assim, bom, esse cara ele é o reflexo do nerd bobão. Então todos os fãs eu não diria, mas a maioria dos fãs se ligaram, caíram na real, voltaram pro mundo real e viram que esse plano aí do DCU é o plano que tem que dar certo. Porque esse foi uma parada planejada, não é nada apressado, não é nada equivocado, do tipo assim, nossa, vamos juntar a liga em 5 filmes. Não tem nada disso, é uma parada pensada para ser feita uma construção ao longo dos anos. É uma coisa que pode dar muito certo se for bem executada. Os fãs da DC sabem, todo mundo sabe, uma pessoa lúcida sabe que isso daí é o melhor plano que apresentaram nesses últimos 10 anos. Esse é o melhor plano, teoricamente falando. Agora, se vai dar certo, a gente não sabe. O próximo vídeo a gente vai discutir sobre a aprovação desse plano. O que vai ser o empecilho, né? Toda essa pedra no caminho aí do James Gunn e do DCU nos próximos anos, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. O que te incomoda nos fãs da DC? O que mais te incomoda, o que mais te deixa bravo nos fãs da DC? Você menino, menina, homem, mulher, enfim, ou 200 mil gêneros, agora não vou falar todo mundo aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.